Conversa que agora acontece entre todos nós, né? A partir das perguntas, das questões que vão surgir aqui. Então, eu vou de novo abrir para que vocês tragam questões. Já de ser, como sempre, garantindo que se vocês não trouxerem questões, eu vou monopolizar e fazer muitas perguntas. Então, façam questões. Pronto, já tem uma primeira ali. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Olha, Lucas, tá bem. Mônica, ali na primeira fala tu falou que no educativo, a educação ela vem antes, quer dizer, ela vem depois, mas eventualmente ela poderia vir antes, né, de uma reversão do sistema, para poder pensar eventualmente toda a sistemática, e não ao contrário. Se a gente pensa no educativo, né, como programa, que ferramentas ele tem que são autônomas e que a gente poderia dar força para elas e visibilidade para elas, para a gente tentar inoperar esse sistema, ou aquilo que tu também falou, de desaprender para aprender. De que forma a gente pode dar, né, porque a gente pensa no território que a RD, por exemplo, encaixaria nessa ferramenta autônoma, ou o mediador, ou o professor, ou uma câmara de professores que a gente também tem nessa Bienal 12, ela encaixaria nessa ferramenta? Não sei, né, uma dúvida. Uma das coisas que, enfim, muitos aprendizados ao longo da Bienal. Algumas coisas que foram muito marcantes, uma pergunta que a Marina De Caro, que foi curadora pedagógica da 7ª edição, me fez foi: por que no Brasil tudo é grande, Mônica? Por que as escalas são sempre de 1 para 100, 1 para 1000, 1 para 5.000, 1 para 100.000? A outra era em relação à necessidade de se construir um espaço educativo no espaço de exposição. Por que a experiência com a arte sempre tem que gerar um produto? E eu pergunto para vocês, porque eu não entendo e acho que a experiência com a arte, ela nem sempre é imediata. Você vai e 3 meses, 5 dias, 5 anos, uma vida depois, aquilo atravessa você. Esse é o lugar que a arte cria. É lento, não é imediato, nem sempre é no soco. Às vezes demora, por isso é também um processo de aprendizagem. E aí tem a ver com a tua pergunta. E ela me colocou em relação aos espaços educativos, porque na 7ª edição a gente tinha um espaço educativo super multiuso. E ela olhou para mim e falou assim: mas Porto Alegre não tem ateliês, escolas, espaços autônomos, atividades de artistas? As pessoas não propõem nada aqui? E eu olhei para ela assim: claro que sim. E por que a instituição, ao invés de construir mais uma estrutura física com o seu nome e a sua marca, que fica vinculada à sua ocorrência, que é a cada 2 anos, por que ao invés disso ela não inverte essa grana, esse capital, no que já existe? E naquele momento a gente pegou todo o orçamento que era destinado às oficinas do espaço educativo que iria acontecer durante a mostra, para fazer um projeto que se chamou Mapas Práticos. Os mapas práticos era uma espécie de classificados que a gente distribuiu e que tinha ali uma série de ofertas. Mas não eram ofertas que casavam com o tema da Bienal, senão justamente ações e práticas e aulas e conversas e oficinas que artistas e educadores e pessoas, enfim, locais, investigadores, pesquisadores locais, estavam querendo realizar. A gente fez, enfim, abriu uma convocatória, nos enviaram, a gente juntou tudo isso, existia uma verba que a gente tirou de um lugar e jogou para outro. E isso foi uma prática que acabou reverberando na edição anterior, quando surgiu o projeto da Casa M, que imagino que muitos de vocês conheçam muito bem e tenham muita saudade. A Casa M era uma proposta curatorial, ela estava no projeto curatorial, ela foi uma proposta feita pelo José Roca e pelo Pablo Helguera, era uma proposta dos dois, como esse dispositivo que começaria antes e terminaria depois da mostra. Isso vinha muito em conversa com o que a Bienal já estava se propondo, de não existir só como mostra, senão de ser espacializada, de ser, né, um grande programa que tinha a mostra primeiro como o seu cume, depois como um dos seus programas, como uma das suas potências, não a única. Embora o nosso olhar sempre vá para isso, achando que tudo se deve à mostra. Ou que o projeto editorial sempre olha primeiro para a mostra e não para o resto, e acho que isso também é um vício nosso. É importante pensar outras maneiras que excedam esse lugar. E no caso da Casa M, ainda que isso fosse uma proposta curatorial, existia um comitê
um comitê local formado, enfim, por artistas e pessoas, enfim, da cena local, que também trabalhava para pensar ações na Casa M. Fora isso, existia uma outra comissão, que éramos nós, que estávamos ali trabalhando o tempo inteiro e pensando assim, mas de repente essa pessoa pode vir aqui e fazer isso. E começou de uma maneira multi-organizada ou atravessada, ou com muitas autonomias dentro de um lugar que, obviamente, não era o espaço expositivo e que, obviamente, não era a menina dos olhos da instituição, senão um monstro para a instituição, porque era essa casa que não vai apresentar obras de arte, senão que é uma casa que está nos dando o maior problema, porque a gente tem que pagar aluguel, etc, etc, etc. E como é que a gente vai justificar essa grana junto ao Ministério? Mas que, por outra parte, justamente, e aí a grande contradição, a Casa M, ela conseguiu cumprir com tudo aquilo que a Bienal colocava no seu discurso e na sua missão, que talvez as mostras nunca tenham conseguido cumprir. A Casa M se transformou num espaço da comunidade, em que a porta estava aberta, que funcionava num horário que excedia o horário da exposição, em que você podia chegar e cozinhar, sem pedir permissão, em que você sentava e ficava, em que as crianças cruzavam a casa, iam para a areia colorida, e às vezes você encontrava a mesma criança 3 semanas seguidas, e você disse, mas você é vizinho? Não, eu moro na Restinga. Eu falei, mas você vem de lá até aqui? Porque essa areia é maravilhosa, eu gosto de brincar aqui. Ou seja, ela conseguia realizar, ela conseguia cumprir com um papel que excedia a instituição, e que, por conta da instituição não tê-la como menina dos olhos, senão como um problema, acabava não olhando e não controlando. Então, ela se autogeriu dentro de um contexto institucional. Ela era como uma peça, um dispositivo extra-institucional, ainda que institucional. Isso são alguns exemplos de como você vai além do que está posto como um programa educativo vinculado a exposições ou mais tradicional, de maneiras de pensar a educação ou de pensar, enfim, essas relações e fricções entre arte e educação e comunidade, como isso pode tomar outras formas, que não seja somente a visitação com aquele seu tempo burocrático de 1 hora, 20 minutos, 1 hora, 15 minutos, toma água, sai correndo, atende outra. Ou seja, é preciso entender esse espaço como um espaço de experimentação. Ele é um espaço político, gente. Ele não pode ser estável. Ele não foi feito para ser estável. Ele caminha o tempo inteiro, ele se move. Se a gente está falando de educação, ele não vai ser nunca um espaço estável. Ele é um espaço político, pensado por muitas pessoas ao mesmo tempo. É um espaço de negociação, de dissenso, de construção em tempo real. Não é de apresentação de produto. Olá, boa tarde. Ai, que estranho. A minha pergunta é sobre a formação do mediador, sobre a profissionalização do mediador, na verdade. Porque pensando em comparação com o professor, uma pessoa que quer virar professor faz uma licenciatura e é julgada apta a atuar profissionalmente enquanto professor, né? Então, a minha pergunta, enquanto mediadora, o que a gente sentia, pelo menos o que eu sentia, né? Que a mediação era um lugar meio sem futuro, assim, que era um estágio que eu faria enquanto estava na universidade, por um período de tempo de no máximo 2 anos, e depois, bye, assim. Então, que maneiras de como vocês enxergam que o mediador pode se profissionalizar? Essa é a minha... O mediador tem um futuro, né? Ou ele é só um momento passageiro, uma coisa que tu faz na tua juventude e depois tu parte para outras coisas, né? Ele é um momento de aprendizado, de crescimento para a pessoa, mas é uma função que é abandonada, assim. Ou não, né? Porque, pelo menos em Porto Alegre, essa é a sensação, que mediação igual a estagiário. Não é tu não vai ser contratado para ser mediador. Isso me parece um problema, principalmente para quem é apaixonado por isso, né? Posso, pelo menos... Né? É uma coisa que me toca bastante isso, porque a minha formação de mediadora foi mediando, né? Não existe uma formação
dentro de um conceito pedagógico, vamos dizer assim. Eu fiz os cursos de formação de mediadores da Bienal, tive preparações para as outras instituições onde eu passei, mas toda essa formação... E aí que eu acho que, para mim, pessoalmente, minha opinião, acho que o grande lance da mediação é esse. Né? Porque na faculdade, realmente, a gente tem toda uma formação, mas a gente não tem... A gente vai ter a vivência só no final. A gente não tem a experiência, a gente não vai se habituando com a coisa do lidar com a educação. E com o mediador, não. Tu vai aprendendo conforme vai fazendo. E é o que eu falei, tu está sempre aprendendo. Então, tu está em constante formação. Mas eu entendo que a coisa da profissionalização é importante. Realmente, o sentimento que eu tenho é o mesmo, né? Hoje em dia eu sou professora, talvez porque não tenha tido espaço para ser mediadora em outros lugares, porque eu já passei por tudo, né? A Carla está lá de prova. Já passei em todas as instituições possíveis, atuando da maneira e contratos que podia atuar, porque não teve como ficar como uma profissional, vamos dizer assim, fixa em algum lugar. Eu entendo a angústia, porque eu também já senti e sinto até hoje, às vezes eu, né, tenho vontade de estar atuando como mediadora, mas a gente não deixa de ser mediador. É isso que a gente tem que colocar na cabeça. A gente está mediando constantemente tudo. E se tu continuar trabalhando com educação, seja dentro da escola, a gente continua mediando as coisas. A gente tem que entender que isso não é um trabalho passageiro. Isso é o que a gente é. Sem se enxergar como mediador, a gente vai estar mediando constantemente. Então, eu me vejo assim, o tempo todo, com a cabeça do mediador. Eu entro na exposição, eu já penso como mediadora. Eu não consigo mais ser público espectador, que seria a palavra melhor. Eu já começo a pensar como que poderia fazer tal coisa com tal obra, qual trabalho. Mas, isso daqui daria uma coisa super interessante. É isso que a gente tem que manter vivo. Porque mesmo sendo professora, pode chegar um dia não ter espaço para ser professora, né? Para deixar de ser, é só me demitirem, não precisa muita coisa, né? E aí, a questão da profissionalização é difícil em todas as áreas. Sei que com a mediação é muito pior. A gente fica desestimulado, porque a gente sabe que vai acabar o contrato e que não tem para onde ir. Eu sei como é que é isso, sei bem como é que é isso. Mas as estratégias que eu utilizei para não perder isso da minha vida foi estudar. Né? Atuar no campo acadêmico. E isso é muito importante, gente. Criar registro das coisas. Isso é uma súplica que eu faço, tá? Vocês que são mediadores. Criem estratégias de registro, porque depois a gente quer pesquisar e não acha as coisas para pesquisar. Então, ser mediador é tudo isso. É que a gente acha que ser mediador é só estar na frente da obra de arte. E a gente esquece que ser mediador é pesquisar, é estudar, é pensar essas relações da instituição, é pensar como educar sem ser aquela lógica, né, tão vertical, de cima para baixo. É isso que a gente tem que ter em mente. E a profissionalização, infelizmente, é uma questão que vai ser uma luta comunitária. A gente que tem que pleitear essas questões, tem que falar elas, tem que levantar elas, e não deixar o assunto morrer, porque... né? É um momento de crise não só aqui, é no país inteiro, acho. É um problema que, por enquanto, não acho que vai ser resolvido. Mas eu acredito que uma das estratégias seja atuar como um pesquisador e alguém que vai registrar essas atuações de mediação, esses pensamentos de mediação, para que isso não se perca. Isso faz a gente se sentir um pouco menos afastado da atuação do mediador, né? Então, não sei. Pelo menos assim, é a minha experiência, não sei, é só uma maneira de compartilhar. Enfim, eu agradeço pela tua pergunta, porque eu acho que ela é sumamente importante. É uma reflexão que se faz há muito tempo e que já tentou se localizar na nomenclatura que se usa, e por isso, por exemplo, em São Paulo, não se usa a nomenclatura mediador, senão a nomenclatura educador, e entendo que isso é também para forçar esse contexto institucional a entender esse lugar, né, e esse agente, essa atuação de uma outra maneira, não como um tapa-furo,
como se, ou enfim, como um algo temporário, senão sim como uma responsabilidade de educação. Claro, isso toca em outras coisas, que é o peso que ser educador então confere a essa prática. Então, não é algo fácil de resolver. Por outra parte, isso não é exclusividade do contexto de Porto Alegre ou do Brasil. Isso acontece em muitos contextos, na América Latina e fora, e também na Europa. Essa é uma atuação que é precarizada, bastante precarizada, que dentro dessa cadeia está lá embaixo como justamente uma prestação de serviços, porque o foco não é a mediação, o foco é a exposição e a formação de público. Então, você é simplesmente alguém que atua para facilitar isso, esse é um outro termo, né? Facilitador, etc, etc, etc. Agora, se a gente for pensar na formação, eu fico pensando muito sobre o que seria, por exemplo, eu dou um seminário num mestrado, um mestrado experimental, tentando lembrar mestrado experimental em mediação e educação, enfim, através da arte, enfim, não me lembro qual é todo o texto, mas é um mestrado experimental, isso eu sempre, talvez por isso eu aceitei, é um mestrado experimental, e a palavra mediação está presente. Também porque a palavra mediação para a gente tem um peso, e no contexto anglo-saxão tem outro peso. E no contexto do não anglo-saxão, mas do norte da América Latina, assim, ou seja, no México tem outro peso. Então, cada contexto vai assumir isso de uma maneira, a partir, enfim, das suas complexidades ali locais e especificidades locais. Mas se a gente for olhar, era nisso que eu queria chegar, a prática curatorial tampouco tem uma formação. Agora, no Brasil, estão surgindo os cursos universitários ou de pós-graduação vinculados ou que pensam a curadoria como uma possibilidade. Quando eu fiz o mestrado no IAC, na URGS, quando eu propus o projeto, era um projeto que tocava tanto a prática artística como a prática curatorial, como um pensamento educativo, eu fiquei pensando muito em onde sediá-lo. Se eu sediaria em teoria e crítica, se eu sediaria em poéticas visuais ou poéticas contemporâneas, porque é a minha prática, afinal de contas, e a minha formação é como artista, e isso não elimina um pensamento, enfim, em educação ou uma prática curatorial, etc, etc. Então, talvez o que se possa pensar é como a prática de mediação passa a existir nos currículos que já estão em vigor, e assim vai também criando sua vida própria. Ou pensando como a educação, como é que ela se infiltra no currículo da educação, como ela se infiltra no currículo das artes e passa a existir, ter presença ali para justamente ir mudando o lugar que ela ocupa, não só dentro das instituições, por favor, porque eu acho que vinculá-la às instituições é esgotá-la também, ela existe para além disso, né? Um mediador é um educador e ele não atua só em exposições ou só em projetos de arte, mas ele atua em muitos âmbitos, é um outro tipo de conhecimento. Enfim, tinha outras coisas, mas aí vou me estender e deixo para depois, melhor. Bom, eu concordo com o que vocês duas falaram, né? Acho que a mediação, ela não tem esse lugar, ela não tem esse diploma normalmente quando tu te forma em licenciatura em alguma coisa, em alguma área específica, tu sai certificado, pelo menos por algum órgão, uma instituição supralegitimada, que tu está pronto para executar algo, e isso deixa de existir um lugar enquanto um lugar do mercado, né? Mas eu acho que eu tenho um olhar meio utópico, acredito, de força de união, assim, entre os mediadores, né? Eu muitas vezes, até contigo mesmo, enfim, discuto muito a questão de a gente precisa montar um grupo de estudos, a gente precisa fazer alguma coisa fora das instituições para que as coisas aconteçam, para que a gente fortaleça o próprio campo da mediação. Porque é muito difícil, dentro das instituições, que esses cargos se estabeleçam, se não seja por grandes pressões, né? E porque é o primeiro lugar realmente que é precarizado, o primeiro lugar em que as funções são desviadas, que as coisas são somadas, que as pessoas têm que fazer coisas que nem
às vezes nem são coisas, nem são questões educativas, né? Mas eu penso muito que a gente tem que pensar em formas políticas de agir, né? E não ficar talvez sair um pouco desse lugar de olhar de fora, esperar que as instituições criem cargos, um contrato, né? Enfim, entender também esse sistema, acho que é super importante, né? Isso que a Mônica traz, ou entender quais são esses sistemas por trás de um educativo, né? Por que as instituições lutam para ter grandes números nas exposições? Por que isso? Porque de repente, do nada, aumenta o número de mediadores em tal lugar e diminui no outro? Por que um educativo é fechado enquanto o outro é aumentado? Ou abre algo parecido em outro lugar? Acho que a gente tem que entender os mecanismos desse sistema também. Só para complementar uma questão assim, da gente, aos poucos, ir criando essa valorização também por dentro da própria academia de arte, né, gente, assim, ou de outros, de educação, enfim, onde estiver inserido, porque a partir do momento que os meus 2 trabalhos acadêmicos são sobre mediação, tanto de graduação quanto de mestrado, e eu fiz o meu mestrado no IA por opção. Eu escolhi fazer lá, porque eu acho que eu sou formada por lá, antes de mais nada, eu sou formada em artes. Mas por que tu não foi para a educação? Não, porque eu quero tratar disso dentro desse ambiente. Isso acho que são maneiras que a gente vai criando também para ir solidificando esse espaço do mediador. Para a gente não ficar só nessa questão assim, mas a gente tem que criar uma base também de estudo, teórica, e que reforce isso, e quanto mais fizermos isso, mais força a gente vai criando dentro desse campo da mediação. Mas é só para complementar um pouco essa questão de como que a gente pode pensar isso sem ser necessariamente atuando como mediadora. Eu vou entrar um pouco na... eu vou entrar um pouco na resposta só para chamar a atenção para 2 coisas. A primeira é que, dentro da licenciatura, o campo da mediação tem sido incorporado dentro dos currículos, né? Na nossa última revisão curricular, na UERGS, no curso de licenciatura, a gente tem uma cadeira específica que trata sobre mediação. Então, a mediação também está no raio de ação de um docente licenciado em artes visuais. Então, isso é uma questão, né, para a gente pensar que, quando a gente diz, não existe formação. Não, talvez não exista um curso de graduação em mediação, mas a mediação também se institucionalizou, né? Ela também é um tipo de demanda que não tem como ficar fora da formação de um professor contemporâneo, porque o trabalho docente mudou. Porque o professor não é mais só licenciado para atuar em uma escola, também para atuar numa escola, mas também para atuar num espaço educativo de uma mostra, ou para atuar pensando um projeto, enfim, em função de uma instituição, em função de uma exposição específica. Isso eu acho que é importante pontuar. E a segunda questão é pensar que a precarização do trabalho do mediador, ela acompanha um amplo processo de precarização geral desse setor, né? E aí lá no mediador, como sempre, né? Como sempre acontece, é lá onde mora a educação que o facão passa primeiro, né? É lá onde mora. Então, assim, essa escala vai mudando. Se a gente está falando numa mostra, corta no educativo. Se a gente está falando da exposição, corta no mediador. E por aí vai, assim. Tem esse lugar da negociação também do mediador, ser essa figura do espaço educativo, do pensamento educativo de uma mostra, de uma instituição. Então, só para pontuar essas 2 coisas. Mais perguntas? Questões aqui? É que eu tive uma ideia, mas não sei se já foi realizada em alguma edição, se tiver, não sei como é que vai funcionar, né? Que hoje em dia, eu não deixo de fazer essas mediações, até tenho ido, assim, agora rezar na terreira, pedir trabalho remunerado, porque estou sempre trabalhando, mas, enfim, não... Acho que é uma questão do artivista ou da pessoa que pensa a arte como uma maneira de amenizar o que está acontecendo, as mazelas que estão acontecendo no nosso entorno.
e essa força corporativista de emburrecer e da violência. Então, acho que a gente tem o dever de ser mediador o tempo inteiro, mesmo estando vinculado a um projeto ou não. Acho que é mais uma coisa de dever mesmo, assim. De deixar de lado o dever pequeno burguês e entender o dever daquilo, né, que é de base mesmo. E então, assim, se tivesse como pegar a carga horária e colocar o mediador que trabalha tantas horas na instituição, mas uma vez por semana vai naquela escola lá na Restinga, ou naquela escola lá na Rubem Berta, ou naquela instituição, se tivesse essa possibilidade, porque às vezes eu não sei como é que está funcionando hoje em dia as questões de financiamento com a cultura, eles não têm interesse nisso, mas enfim, a gente vai fazendo milagre, né? Então, isso, assim, talvez essas soluções que eu acho que eu senti nesse projeto, dessa vez do QRIND, de ser até o nome até quero que tu explique, porque eu também ainda não sei o que significa, mas eu senti o chamado de ser uma coisa para que a gente tem que, sair daqui, falar na rua, chegar ali na Cidade Baixa, vai fumar com o cara do grafite, já troca uma ideia do que escutou, que a Mônica falou, que a moça falou, entende? Sabe, tipo, acho que essa coisa de se sentir mais humanista e relaxar e fazer isso na base sem essa pressão institucional que está nos sufocando, talvez como não, né, tirar um pouco esse peso. Entende o que eu quero dizer? Então, acho isso, assim, acho bonita a aproximação dessa proposta e tenho desejo que em Porto Alegre as pessoas consigam fluir com ela, assim, tirando um pouco do ego, da coisa, mas não estão me pagando, não, sabe? Vamos junto. Eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que pontuar aí, né? Talvez, desculpem, eu peguei o microfone, mas acho importante pontuar algumas coisas. Não há nenhuma previsão, a princípio, de um mediador que vai na escola. A nossa vontade foi muito mais de criar uma câmara de professores para pensar as necessidades que os mediadores, e ter uma presença desses professores na formação dos mediadores, para pensar a necessidade que a instituição e que os mediadores têm da presença dessas vozes que vêm da escola, e não o contrário. Acho que também a gente tem que pensar no peso colonizador que tem nessa ideia de que a instituição sabe de algo e ela vai até a escola e ela conta esse algo. Há também de se empoderar o professor. Talvez uma das diferenças fundamentais também do trabalho do mediador do professor é esse contínuo da carreira docente na sala de aula tratando disso. Então, de fato, tem um tipo de saber que é específico do docente. E o que a gente tem tentado e vai tentar nos programas que a gente tem até julho, é de valorizar cada vez mais as necessidades que a instituição tem de ouvir os docentes, mais do que o inverso. Então, daí também, a gente não tem, por exemplo, uma câmara de mediador, um projeto de mediadores que vão até as escolas fazer atividades. A gente tem uma câmara de professores. Essa câmara vai se reunir em alguns momentos, vai ter uma reunião no final do ano, e o que a gente vai fazer é mostrar para essa câmara de professores, por exemplo, o curso de formação de mediadores que nós estamos construindo. E aí, sentar com essa câmara formada por professores e dizer, isso serve? De que maneira? Esse curso ele vai ser aberto para professores e mediadores, ele vai ser aberto ao público. Essas são as questões. Que outras questões que nós não estamos vendo deveriam estar aqui? Que é um pouco fazer o movimento inverso. Então, só para pontuar isso. E quem deu o nome da personagem protagonista do livro Um Defeito de Cor? Questões? Olá. Boa tarde, parabéns pelas falas. Eu queria fazer uma pergunta, porque quando a gente fala em mediação e educação, em artes visuais também, a gente seguidamente fala para aqueles, ou a partir do ponto de vista daquele que não é incluído, daquele que está distante, de quem não tem acesso aos museus, E eu queria, tanto que no nosso imaginário, a gente, pelo menos aqui em Porto Alegre, eu não sou daqui, mas quando a gente fala das pessoas mais distantes desse sistema, a gente fala na Restinga, Eu gostaria de perguntar como é que é nos setores educativos onde vocês já trabalharam,
se existe uma preocupação em mediar aquelas pessoas que têm acesso e estão incluídas. Porque o que o país passa hoje, a colega que falou em ideal pequeno burguês, me parece que uma situação que a gente está sendo acometidos hoje em dia é de toda uma categoria de gente que teve acesso a vida inteira, né? Que não precisa de mediação nesse sentido caridoso e de inclusão e de educação, que serve muito bem aos pobres. Então, eu queria saber como é que os setores educativos em relação às pessoas que estão no meio da arte, né? E complementando, a gente não vê cursinho de cidadania em bairros ricos. Então, é sobre isso que eu gostaria de ouvir o seu comentário. Nem para os conselhos, nem para as diretorias, nem, né, para um monte de gente que compõe as instituições e que, no geral, estão de acordo com isso que está passando no nosso país. Então, eu acho a tua colocação, pergunta, questão, posicionamento muito oportuno para a gente pensar sobre isso. É algo que eu me pergunto há muitos anos, desde pelo menos 1999, são 20 anos, quando eu atuei como mediadora no Santander Cultural, antes de ser Farol, na época em que havia um investimento em educação, uma equipe, investimento em investigação, ou seja, em pesquisa para essa equipe. E me parecia muito mais problemático, muito mais complicado trabalhar desde aquela época, ou seja, com esse público pequeno burguês, ou de elite de Porto Alegre, que assim como, enfim, o público que vem da Restinga, ou da Vila Mapa, ou, enfim, do Belém Velho, ou da Rubem Berta, ou do centro, ou de vários outros lugares, do centro não, enfim, ou de outros lugares que estão mais afastados e não centrais, tampouco vêm ao centro. Só que as razões pelas quais eles não vêm ao centro são outras. E essas razões é onde a coisa aperta. Porque eles não vêm ao centro, porque o centro da cidade não serve para nada. O centro da são as respostas que você escuta, por exemplo, não vou ao centro, porque o que eu vou fazer no centro? Não venho nessa instituição, porque o que eu vou fazer nesse museu se eu viajo todo ano para outro lugar e vejo as obras que vocês veem nos livros? Não, eu não vou. Então tem algo aí que é muito complicado, que é o discurso que vai se reverberando, que vai sendo construído nesses contextos. E Carol dá aula numa instituição, numa escola privada, 2 escolas privadas. Imagino que enfrente isso com bastante frequência. Eu enfrentei muito isso no contexto das instituições, e aí eu não estou falando dos públicos, ou das escolas, ou dos públicos que vêm das escolas, mas diretamente do que forma a instituição. Quando eu falo em instituição, eu estou falando desse disco rígido ou duro, chamado conselho, diretoria, famílias, empresa familiar, tudo que dá, né, o chão, ou a base, ou a estrutura econômica, para dizer o mínimo, desse lugar, ou desses lugares. E que a gente sabe que, enfim, suas posturas estão vinculadas, talvez, ou muito mais próximas dessa postura que você estava colocando agora, enfim, que Carol também colocou, pequeno burguesa, privilegiada, elitista, excludente, etc, 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 etc. Quando eu falo de um programa educativo para fora e para dentro, é nesse sentido que eu estou falando. E aí, eu acho que ele é muito mais efetivo para dentro, e é uma postura, por exemplo, quando me perguntam sobre a curadoria pedagógica e a existência ou a criação da curadoria educativa pedagógica no contexto da Bienal, ou para que serve, a mim me parece que a função primeira da curadoria pedagógica é atuar para dentro da instituição, para ensinar a instituição e para plantar problemas e situações à instituição para que ela possa se rever, e não para fora, que é como a instituição pensa. A instituição sempre vai atuar dentro desse viés que é assistencialista, ou salvador, ou missioneiro, né? Enfim, sim, missionário, não missioneiro. Missioneiro é outra coisa. Como missionário, como salvador, como colonizador. Ela sempre atua desde essa ponta. Como é que a gente que está justamente com um pé dentro e um pé fora faz isso girar e voltar para ela? Como que a gente consegue dar a volta? É muito mais trabalhoso, obviamente que é muito mais trabalhoso.
Mas é o lugar da educação, que não é um lugar estável, que não é um lugar confortável, que é um lugar, por excelência, de luta, um lugar político. E que isso não significa que não precisa ser bem pago, bem valorizado, ao contrário, precisa ser bem pago, precisa ser bem valorizado, e a gente precisa assumir as diferentes lutas que compõem esse lugar. Porque isso faz com que alguma coisa vá mudando nesse contexto. Enfim, isso é uma discussão que a gente pode, né, seguir o dia inteiro aqui. Eu queria trazer uma coisa que aconteceu uma vez comigo e com quem trabalhava comigo na época. No passado, a gente estava com uma exposição na fundação. Era bem na época das eleições. E a gente tinha um mural, assim, com vários pinos. A ideia era um espaço, a ideia era fazer um ateliê dentro da exposição, então as pessoas podiam ir lá e tinham como um espaço meio lúdico, enfim. As pessoas podiam desenhar e pendurar coisas na parede. E tinham muitas pessoas que faziam várias bandeiras LGBTs e botavam várias coisas. E a gente estava assim, nossa, que incrível, né? Super felizes, contentes, achando que a gente estava fazendo um grande trabalho, né? Fazendo aquele espaço. E daí começaram a aparecer várias pessoas. Teve uma criança, uma vez, que, junto com a sua família, desenhou... ela tinha escrito 17, alguma coisa, e botou em cima... vão estudar história, seus burros, e botou em cima da bandeira LGBT. Isso foi no meio de um grande seminário que a gente estava falando sobre educação, sobre o mediador. E aí a gente ficou completamente assim, a gente está aqui falando sobre educação, achando, né, que o nosso trabalho é ótimo, pensando em públicos de acesso periférico e tudo mais, mas o público que nos frequenta, em geral, é o público que, enfim, que diverge do nosso pensamento, né? E que muitas vezes a gente se ausenta de estar lá conversando com ele, porque a gente não quer se dar o trabalho, né? A gente pensa, tu tem educação, tu tem acesso à educação, tu tem condições financeiras para isso, vai estudar, né? Mas ele estava nos dizendo, vai estudar. Então, bom, que torções a gente precisou fazer naquele momento? E, sinceramente, a nossa atitude foi sentar em coletivo e falar, a gente não sabe o que fazer, minutos antes de entrar no palco, assim, né, na frente das pessoas, para fazer a tal da palestra. E a gente falou, a gente não sabe o que fazer. E aí a gente disse, bom, vamos falar para as pessoas, vamos falar com os educadores que estão ali na frente e vamos dizer, a gente não sabe o que fazer, por favor, nos ajudem. Como é que a gente conversa, né? E foi o que a gente fez. Então, foi uma estratégia de... é a dificuldade que a gente tem e a gente tem que pensar e olhar para dentro, assim, né? Como a Mônica falou, é muito importante e muito difícil lidar com esses entraves, que essa parte, que eu diria, do público que acessa as grandes instituições de maneira autônoma, essa parte dura da instituição. Então, é bem complicado, de fato, né? Bom, Carmen, eu faz um tempo já que eu não estou atuando como mediadora dentro das instituições. Acho que eu peguei um tempo mais pacífico, né, não tão conflituoso. Mas só para citar uma situação que aconteceu na Fundação Iberê Camargo, quando eu trabalhava lá, deve ter sido isso em 2009. Tá? Chegaram 2 meninos ali das comunidades periféricas ao redor, no museu, que queriam visitar o museu. E naquela época, não sei como é hoje, mas... nós éramos obrigados a acompanhar os meninos pelo museu. Eles não podiam circular sozinhos como qualquer outro visitante, né? Então, fui chamada, fui acompanhar os meninos. E uma visita normal, como outra qualquer. Até que um deles, a gente via mesmo que eram meninos mais humildes, né? Que realmente não era um público de elite que a gente recebia. Um deles olhou assim na parede, num cantinho, e falou assim: tia, tem um chiclete grudado aqui embaixo da janela. E eu olhei, olha só. E a gente sempre foi muito rigoroso, não acredito que ainda seja essa questão de entrar consumindo chiclete, alimentação dentro do espaço expositivo. E aí você pensa, né? Uma criança que
vem de uma comunidade periférica, muitas vezes é julgada pela origem dela. Ela estava me apontando um erro de alguém que provavelmente não tinha a mesma origem que ela. E ela não precisava fazer aquilo ali. E aí eu pensei, poxa, a gente fala tanto para as pessoas não entrarem. E ele falou assim, bah, que ruim, né, tia? Ficava me chamando de tia, né? Que ruim, né, tia? Que feio isso. Eu disse, pois é, né? Porque eu falei para eles também a mesma coisa. Não pode entrar com chiclete, com bala, aquele discurso padrão. Provavelmente a pessoa que colocou aquele chiclete ali, que não se deu o trabalho nem de botar na lixeirinha, era uma pessoa que tinha educação, que tinha conhecimento das coisas, né? Eu acho que é, como tu falou, o maior desafio é a gente falar com esse público. Eu nunca senti dificuldade de falar com um público que a instituição julgava necessitar, né, esse acesso, essa facilitação, essa coisa meio benevolente. Para mim nunca foi difícil, como mediadora, tratar com eles. Porque é um público com as suas vivências, e muitas vezes vivências muito ricas que acrescentam a gente. Mas esse público realmente que já vem com uma cabeça muito fechada e formada, é complicado, é difícil. Eu acho que esse que é o desafio. Eu não sei te dizer como, sabe? Eu não saberia dizer como atuar. Que nem a Mônica falou, eu trabalho em escola privada. Eu nunca tive nenhum problema, graças a Deus, né? Estou imune aí até então a alguma polêmica ou questão, mas vejo assim no contexto de escola no geral que o grande problema não são os alunos, são os pais, né? Porque o estudante ele está ali, está se formando como sujeito, como alguém que está aberto ao conhecimento, mas o que acontece muitas vezes os pais vêm e atrapalham esse processo de conhecimento dos filhos. Então, eu acho que essa talvez seja uma questão que eu não conseguiria responder agora, como que a gente poderia enfrentar esse desafio, né? Mas eu acho importante que a gente comece a pensar, porque o assistencialismo, eu acho que é uma coisa que está ficando um pouco batido, e não sei se é assistencialismo que precisa, talvez precise de outro tipo de abordagem com outro tipo de público. Vocês me desculpem, eu estou super metido hoje mesmo, super falante, querendo responder as coisas, mas eu ia ficar bem quietinho, mas com esse exemplo da Carol e pensando nas coisas que a gente discutiu, eu vou falar um pouco o que eu pensei e um pouco quase um depoimento. O quase depoimento eu sempre fui o menino, né, durante toda a minha infância em museus, etc., eu sempre fui o menino que alguém seguia, né, que era observado. E aí eu fico pensando o seguinte, né? Porque o mesmo sujeito que é objeto do assistencialismo, para quem se destina ao assistencialismo, é o mesmo sujeito para quem se destina à observação, né? E aí, nesse caso, a instituição fica muito parecida com o supermercado, né? Há de se pensar nisso. Por que essa reação, a reação do cuidado é a mesma que esse sujeito enfrenta quando está no supermercado, quando ele entra numa instituição de arte? Né? Porque o mesmo sujeito que está no supermercado sendo seguido, provavelmente é o sujeito alvo desses projetos assistenciais. Enquanto o mercado ou a instituição que promove esse tipo de ação passa sempre incólume, sempre imune. Esses espaços estão sempre imunes a qualquer observação ou qualquer tentativa de estremecimento. Eles estão lá, ponto. E de lá parte tudo. O que pode ser bem parecido com as instituições de arte, né? Enfim. Estevão. Oi, gente, tudo bem? Então, queria dialogar um pouquinho com aquilo que a Mônica falou agora há pouco sobre um mestrado experimental, né? Essa coisa de não ter um lugar tão duro, tão marcado assim, né? Para se a questão é arte, se é educação e tal, e uma separação sobre isso. Eu comecei a participar da Bienal em 2005. Quando a Mônica me convidou para trabalhar e tal. E aí, foi bem bacana trabalhar com a mediação, e achei incrível. Eu já era professor, né? E aí era um outro universo, era uma outra possibilidade, era muito rico, assim. Para mim, enquanto professor, foi bem potente estar ali na situação de mediação. Mas aí eu comecei a pensar sobre isso, comecei a pensar muito, e o meu projeto, a primeira vez que eu tentei fazer mestrado, foi
inscrevi um projeto no Instituto de Artes, e foi a única vez que eu me inscrevi também, e não consegui entrar. O meu projeto tentava entender de onde surgia a necessidade da mediação. Se era da obra de arte contemporânea em si, se ela era tão hermética que as pessoas realmente não tinham como entender se não tivesse uma contextualização e tal, né? Se era então uma coisa da arte, do artista, né? de um fechamento da arte, ou se era dos estudantes, ou se era da sociedade em geral, ou se era das instituições. E para isso eu propus então acompanhar os mediadores em 3 instituições diferentes e, enfim, tinha uma série de questões que eu queria levantar. E aí no Instituto de Artes me disseram assim, vai para a Faculdade de Educação. E aí eu, desisti, obviamente, depois troquei de projeto, fui para outro lugar, fiz um mestrado que não tem nada a ver com arte, inclusive, e fiz na informática e na educação. Mas o que eu quero provocar aqui é isso, assim, Mônica, uma reflexão assim, um pouco sobre essa questão de onde vem a necessidade da mediação e como as instituições diferentes vêm, né? Porque a instituição de ensino me disse que não era ali que eu tinha que pensar essas questões, né? A Bienal colocou a questão da mediação, foi ali que eu tive contato, né? E eu fiquei meio que indo para lá e para cá e no fim nunca consegui responder a minha própria questão. Meu projeto ficou em aberto, não foi a lugar algum e eu continuo trabalhando na sala de aula e eventualmente também com a mediação. Vejo a mediação como algo extremamente importante, mas assim, eu vejo as questões todas que estão surgindo aqui e fico pensando, né, de fato, da onde ela é o lugar dela e enfim, onde colocar isso. Eu acho que está funcionando. Oi. E Estevão, ó, vamos pedir um café e vamos conversar, porque você sabe que esse buraco é bem baixo. E cada um desses setores vai ter as suas respostas, né? A instituição vai dizer que é uma necessidade vinculada à formação de públicos, a faculdade de educação talvez veja isso completamente diferente, justamente como uma investigação, né? Enfim, como algo importante para se pensar a relação entre arte e educação. E não só sobre entre arte e educação, a prática artística, a prática educativa, o artista, o educador, até porque no campo da arte essas atuações elas se mesclam muito. Eu no doutorado estava pensando as escolas, o que eu chamei de escolas de artistas, muito vinculado ao fenômeno educational turn, na virada do século XX para o XXI, e em algum momento eu fui andando para trás, e para trás, e para trás, e para trás, enfim... até chegar justamente às primeiras escolas de arte, e as primeiras escolas de arte são escolas criadas por artistas. Elas são escolas criadas a partir de metodologias artísticas que se convertem em pedagogias instituintes e, portanto, em escolas, ou seja, é a partilha de metodologias que esses artistas criaram, né? Em que o elemento artístico e o elemento educativo se mesclam muito. E aí... a mediação, por isso eu acho que no início eu falei, eu vejo a mediação como, assim como a prática artística, a prática educativa, a prática curatorial, a prática da mediação, como um lugar de investigação e criação, enfim, né, de pensamento, que é conformado por diferentes elementos e que vai se dar também em diferentes contextos, né. Sobre a relação com o Instituto de Artes, agora isso mudou, né, um pouco, mas a gente sabe que essa questão, enfim, ela perdurou por muito tempo, né. Eu apliquei para o mestrado no Instituto de Artes em 2012, eu acho. Mas veja bem, eu estava falando de educação, mas eu estava falando de um fenômeno que tocava também as práticas artísticas e curatoriais. Então, eu entendo que o engate foi esse, né? Agora, se aquela pesquisa serviu para abrir uma brecha no contexto da pós-graduação em artes visuais, em história, teoria e crítica de arte, no Instituto de Artes, para que outros projetos viessem depois, para mim é o que importa. E a mesma coisa eu fico pensando em relação à Bienal, e acho que você também... O papel que ela cumpriu, eu não sei se ela cumpre ainda, porque esse papel também vai mudando muito, né? Eu acho que ela cumpriu um papel
na primeira edição, muito importante, que é completamente diferente da segunda. Ao mesmo tempo, ela cumpriu um papel da primeira à quinta, que é um tipo de papel que é muito diferente da sexta à nona. E ela cumpriu papéis diferentes. Ela cumpriu papéis diferentes na 10ª e na 11ª, e agora na 12ª um outro. Em todos eles, de alguma maneira, ou no conjunto deles, tem algo que não é tão visível, ou que não está tão marcado. Eu conversava com a Ilana agora de manhã, que é como ela vai formando, não só como ela vai formando mão de obra, mas como ela vai gerando contexto. E aí ela vai gerando contexto e se retroalimentando, né? Ela vai não só gerando um trabalho, uma pesquisa em mediação, que se vincula à universidade, à vida acadêmica, à pesquisa acadêmica, mas também como ela gera outros processos e outras práticas e pensamentos artísticos, como isso vai compondo um cenário, que se a gente olhar para trás, vai ver que está muito vinculado, enfim, a essa figura, a esse grande monstro, né, ou esse grande transatlântico que vem a cada 2 anos e que por algum tempo a gente tentou que fosse contínuo e nem isso foi bem sucedido, porque, de novo, esbarra em questões que estão muito mais vinculadas a esse público, né, e a uma série de normativas vinculadas ao contexto econômico, mas não só econômico, senão financeiro, que é diferente de econômico, né? E a mediação, especificamente, por exemplo, esse curso, eu fiquei pensando o que eu acabei não falando, esse mestrado experimental em mediação e educação, eu não me lembro através da arte, não me lembro o resto, mas enfim, por aí, ele não é um curso ou uma pós-graduação, um mestrado para a formação de mediadores no sentido estrito, senão para pensar a mediação da arte. A mediação da arte ela não é pensada só pela figura do mediador, é pensada pelo artista, pelo curador, pela instituição, pelo educador, pelo mediador. Então, talvez por isso também seja muito mais difícil alocar a função do mediador. E por isso haja tanta discussão para tentar encontrar uma nomenclatura que, de alguma forma, garanta certos direitos e que dê segurança também em relação à vida profissional e ao trabalho para essas pessoas, né, ou para nós. E aí cada contexto vai seguir de uma maneira diferente. Em São Paulo, repito, enfim, tem ali eles, no geral, as instituições não usam o termo mediador, usam o educador, e entendo que isso também é para justamente legitimar uma prática, e essa prática ter certas garantias. E aqui a gente usa mais mediador, vem do monitor, vem de uma série, né, uma inflexão no monitor, mas talvez a gente tenha que pensar de uma maneira mais, estratégica, da importância dessa figura e da importância dessa função para também tentar reafirmar um campo, né? Com tudo caindo, mas assim, reafirmar um campo. Muitas coisas ao mesmo tempo para dar conta, né? A gente vai resolver esse microfone para depois. Eu fiquei pensando, Mônica, Carol, Larissa, fiquei pensando a partir da questão do Estevam, e eu fiz uma escolha, né, recente, já não tão recente, o meu mestrado foi em educação. E eu pensava que eu precisava do doutorado em História, Teoria e Crítica para legitimar as minhas duas falas. A minha formação e o meu trabalho são com metodologia, prática e História, Teoria e Crítica. Meu concurso na universidade foi uma vaga para as duas coisas, né? Se eu olho a minha carreira, ela sempre foi as duas coisas simultaneamente. Isso permitiu uma percepção específica do Instituto de Arte, mas que não me parece que é só do Instituto de Arte, que é a sensação de que a arte não tem a menor ideia do que ela fala quando tenta falar de educação. E a educação não tem a menor ideia do que ela fala quando ela tenta falar em arte. E essa falta, essa conversa entre surdos,
é um problema muito urgente de ser resolvido. Em muitos momentos a gente estava lá no 6º andar, na sala do 6º andar da pós-graduação, só com alunos de doutorado, e o discurso era: a educação e a abertura das exposições para a educação tornaram o ambiente da arte um ambiente para todos. E eu olhava para aquelas 6 pessoas no 6º andar e pensava: para todos quem? Né? Da mesma maneira que muitas vezes eu estou lá no contexto da educação, da licenciatura e etc. e escuto a arte como esse lugar de liberdade. A arte, penso, qual lugar? Em que momento acontece essa arte? Como os commodities. Então, assim, acho que talvez um dos pontos privilegiados dessa posição que eu momentaneamente estou ocupando é tentar de novo juntar essas duas coisas. E assim, tentar fazer com que conversem, e como é difícil. Mas sabe que... acho que a tentativa de juntar as duas coisas também é super complexa, porque, no geral, se tenta juntar por soma, e acho que a soma não é o caso, porque aí você cria um simulacro das duas coisas que não é nenhuma nem outra. A questão é assumir as fricções entre esses campos. Não sei, acho que assim, eu gosto muito de uma frase do Filliot, que ele fala da relação entre arte e vida, e eu transporto isso para a educação. A arte é o que faz a educação mais interessante que a arte, ou seja, a arte é o que faz a educação ser mais interessante que ela mesma. E a educação também tem essa capacidade de fazer a arte ser mais interessante que ela mesma. Ou seja, é justamente essa relação, que não é uma soma, que não é um casamento arranjado, senão que é uma fricção, que não é estável, de novo, que faz com que elas tenham potência e com que elas gerem tudo isso, e debates, e assumam múltiplas formas, e não uma única forma, senão muitas formas. Acho que é importante assumir esse lugar, que não é linear. Temos tempo para mais uma pergunta. Não, é só juntando o que vocês falaram por último e aproveitando a Mônica aqui, que eu faço tempinho que estou com vontade de perguntar, sobre essa tua experiência no exterior, essa fricção, como tu vê, até o comparativo entre lá e aqui, né? E entre classes, digamos, né? Da experiência que estava falando aqui e do público no geral lá. Isso é uma outra mesa, né? Porque o exterior não é só um lugar, né? É uma diversidade de contextos. O exterior é a Argentina, México, Colômbia, Não, Espanha. mas mais especificamente Espanha, né? No contexto do curso. Europa, Enfim, tá. Mesmo curso, né? Vou agora dar o seminário na 2ª turma do curso. E é um curso, é um curso em Valência. Valência está no sul da Espanha. É um contexto específico muito diferente de Madrid, embora sejam todos espanhóis. Está muito próximo à Catalunha, que tem um outro contexto diferente. Ou seja, cada contexto aí vai assumir suas particularidades. Para mim é muito difícil. Se a gente for olhar de uma maneira muito purista e, enfim, branca, ocidental, etc, 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 a gente vai dizer, olha, nossa, tudo corre perfeito. Mas é uma sociedade super racista, super racista, com problemas muito semelhantes aos que acontecem aqui, com instituições tão duras quanto as nossas e com tantos problemas de exclusão quanto os nossos. Talvez o que aconteça a desigualdade social não é tão extrema quanto a nossa. É, no geral, uma classe mais média, né? Então, que tem toda uma formação mais humanista, ao mesmo tempo bastante dura, por outro lado, humanista no sentido de frequenta os museus, de gosta de arte, de que foi ensinada a viver isso e, né, a incluir isso no seu pacote de vida. Por outra parte, acho que a formação, não nesse curso, que é um curso bastante, acho, enfim, fresco, assim, e que tenta justamente, ele é super jovem, ele tenta dar uma curva, também, gente, é o reino da Espanha, né? Pensem assim, tem rei até hoje, né? Assim, que lugar complicado, né? Assim, você vai para um lugar que tem um rei.
Então, pensem que assim, toda a nossa experiência acadêmica vem desse contexto. E a gente agora está passando por uma revisão profunda disso, ainda bem, está construindo uma revisão profunda disso. Mas toda a nossa experiência acadêmica, nossa compreensão de pensamento racional, enfim, todo o conjunto, o aparato de vida, normas, processos, vem desse contexto e do processo de colonização. E aí a gente vai pensar assim, nossa, então, mas eles sabem disso, né? Eles super sabem que eles fizeram isso. Não, eles não sabem, ou melhor, eles não entendem, eles sabem, mas eles não compreendem, eles têm uma incapacidade de enxergar o óbvio muitas vezes. Para mim é muito complicado, por exemplo, uma universidade como a Complutense de Madrid, que tem o Museu da América dentro. E é muito complicado pensar essas cidades com museus de antropologia, em que esses museus são feitos de roubo, de saque, de violação, de violência, exercidos nas suas colônias, entre aspas. Então, esse é o contexto. A gente tem uma ideia muito colonizada, enfim, né, porque também a gente aprendeu dessa maneira de que lá, nossa, 1000 anos-luz. Acho que não. Acho que a gente tem um chacoalho interessante aqui e outras referências que lá são mais duras. Se você pensa na famigerada expressão de bem-estar, talvez você consiga colocar assim, a sociedade de bem-estar lá, né, mais classe média, funciona muito bem e tal. Mas as violências são brutais também. O racismo é brutal. A violência, enfim, né, o racismo vinculado está muito vinculado ao processo de imigração. Isso é muito brutal. Então, é complexo, não é simples. Tem seus problemas, como aqui tem, são problemas diferentes. E tem suas particularidades em termos de práticas artísticas, de pesquisas artísticas e também de pesquisas educativas. Acho que tem coisas interessantes como em todos os lugares e também tem coisas que, enfim, ainda se prendem também a toda uma perspectiva bastante rígida, mais institucional, mais pesada. O peso da história que a gente construiu, né? E aí uma dificuldade de sair disso também, né? Uma sociedade, em teoria, bastante politizada, com uma tradição, uma herança, em alguns contextos, obreira e anarquista, mas, ao mesmo tempo, super racista. Então, é bastante contraditório, né? É difícil você fazer um comparativo, porque são coisas que não se comparam, assim, são contextos que não se comparam, mas bem você consegue tentar entender e ver quais são os pontos aí de inflexão, de escuta, de conversa, porque há coisas que você consegue conversar, há outras que não, que é, por exemplo, isso, o processo de colonização, que para a gente, né, finalmente a gente assumiu isso e está tentando justamente revisar, entrar a fundo nisso e para sair disso. Lá segue do mesmo jeito, segue igualzinho, aliás, assim. O máximo que eu consegui escutar foi, não, mas a gente precisa abrir as fronteiras, né, porque a gente precisa ajudar essas pessoas. A gente precisa ajudar, porque somos muito bons e ajudamos as pessoas. Foi o máximo que eu consegui escutar. E, por outra parte, escutei algo como, essa gente que não tem o mínimo direito nos seus países vem para cá e quer ter todos os direitos. Então, é uma sociedade assim, como a gente encontra aqui também. É muito complexo, não é simples, né? Não é uma coisa, assim, laica. São várias nuances aí, várias nuances. E isso, obviamente, imprime nuances também na prática artística, no pensamento curatorial, na maneira, né, como cada coisa vai caminhando. Tiveram um processo ditatorial muito forte, tem todo um processo de memória histórica ali fortíssimo em função do franquismo, etc, etc. Bom, então se era para ser conversa, dava para continuar essa conversa, mas não sei quanto tempo, né? Mas a gente vai continuar falando. A gente tem agora um pequeno intervalo.
eu queria agradecer profundamente a Mônica, que está aqui desde as 9 da manhã mesmo, né? A Carol e a Larissa por ter ensejado essa tarde, assim, que a gente pôde... Tá sendo muito rico poder passar o dia inteiro pensando nessas questões e discutindo e conversando sobre elas. E eu queria agradecer profundamente a vocês e convidá-los para a nossa próxima mesa, que vai por aí também, pela educação e a sabotagem, com a Carmen Caprio e o Estevão Fontoura, daqui a um tempinho, às 17 horas, aqui de novo, tá bem? Obrigado, gente. Muito, muito obrigado.